Voltei! Como diria Arnold Schwarzenegger, I am back. Eu estou de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está no sofá, que está dentro de um ônibus, que está na fazenda ou numa casinha de sapê, seja lá onde você estiver. Muito bem-vindo a mais uma aula de língua inglesa. E agora, neste momento, vamos fazer o quê? Resolver questões do Enem de 2012. Porque nós já resolvemos 2010, 2011. Vamos para 2012. É isso. Ah, professora, em 2012 já tinha Enem, já tinha questões, já tinha em língua inglesa? Já, porque eu disse para vocês que a língua inglesa começou a aparecer, sabe quando? No Enem, a partir de 2010, há 16 anos atrás, tá? O Enem já pode até votar porque ele tem 16 anos. Brincadeiras à parte. Bora, então, para a resolução das nossas questões. O que é que eu falei na aula passada? Todo dia a senhora fala o que a senhora falou na aula passada. Gente, a aula é um plano, é um planejamento, tem que ter uma sequência, certo? E eu falei sobre estratégias de leituras, parte 2. Falamos sobre marcas tipográficas, falamos sobre transparente Word ou os nossos famosos cognatos. E aí, se a gente tem os cognatos como nossos amigos, a gente tem quem? Os false friends, que são os falsos cognatos, que não podemos traduzir de maneira errada, porque senão não vai fazer sentido no nosso contexto. E aí, falamos sobre o que mais? Foi tudo isso e muito mais? Foi, e eu dei algumas dicas para vocês também, de como se dar bem ali com algumas palavras, né? Que a gente tende a fazer elas de forma contraída, né? Que aí a gente suprime, às vezes, o sujeito, às vezes a gente suprime o verbo, que foi o exemplo de gonna, wanna, writing, certo? E agora, nesse momento, vamos resolver 5 questões? Eu vou levar mais de 3 minutos? Vou, porque eu vou explicar, eu vou ler, eu vou traduzir aqui com vocês, mas lembrando que o teste para vocês é 3 minutos por questões, certo? Então vamos para a nossa questão número 1. Questão 1 de 2012, tá, pessoal? Vamos traduzir o texto primeiro? Não vamos. Nós vamos ler o enunciado, as questões, entender o que é que está sendo solicitado e a gente volta no nosso texto. Questão número 1. Langston Hughes foi um poeta negro americano, essa informação é importante, que viveu no século XX e escreveu I Too, traduzindo eu também, em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de... Vamos para as nossas alternativas? A. Coragem pela superação. B. Vergonha pelo retraimento. C. Compreensão pela aceitação. D. Superioridade pela arrogância. E E. Resignação pela submissão. Vamos voltar ao nosso texto? Começamos bem, hein, gente? Começamos com um poema lá de 1932. I too, eu também. I too sing America. Eu também canto América. I am the dark brother. They send me to eat in the kitchen when companies comes. Eu sou o irmão negro que eles enviam para comer na cozinha quando as companhias chegam. But I love and I eat well and grow strong. Mas eu dou risada, eu como bem e eu cresço forte. Tomorrow, I will be at the table when company comes. Amanhã eu estarei na mesa quando as companhias chegarem. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen then. Ninguém me dirá que eu devo sair, né? Ninguém irá me dizer que eu irei comer na cozinha, então. Besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. Além do mais, eles irão ver como eu sou bonito e ficarão envergonhados. I too, I'm America. Eu também sou América. Ai, professora, facinho com a senhora traduzindo. Sim, gente, fácil, tranquilo, né? Tem algumas palavras parecidas ali, que a gente tem alguma... America, por exemplo, company, que mais? Tem algumas palavras ali que eu falei para vocês sobre cognatos. Não me venham, deixa eu ver. Ah, professora, table. Sei o que é table. Sei o que é table, então ela é uma cognata. Gente, presta atenção aqui. Table não é cognata. A mesma coisa que like não é cognata. Apple, que é maçã, não é um cognato. Não é porque a palavra se parece que você sabe com ela. Eu sei o que significa work, por exemplo. Ela não é cognata, tá, gente? Só é cognata tanto o processo de escrita quanto de leitura. Vamos, então, para a nossa resolução. Ela fala o seguinte... O que esse sentimento? Que sentimento que é provocado aqui? Um sentimento de coragem, de vergonha, de compreensão, de superioridade ou de resignação? Repare que na metade do poema para baixo, ela fala bem assim, mas um dia eu sentarei na mesa e ninguém vai me dizer, ninguém vai me tirar de lá.
Então, parabéns se você marcou a letra A, porque é uma coragem pela superação. Não é vergonha. Ah, a senhora falou a shame de é vergonha. Não, quem sentirão vergonha são as pessoas que colocou ele para fora da mesa, que colocou ali a personagem para fora da mesa. Compreensão, em algum momento ali alguém ia compreender? Não. D, superioridade pela arrogância? Não, ela não falou de uma arte de superioridade. Eu estarei lá, né? E resignação pela submissão? Não. E repare assim, o poema foi escrito em 1932. A gente falava ali da época de escravidão, da época em que a pessoa negra não se sentava com as pessoas brancas. Então, a gente tem que levar em conta também o contexto em que foi produzido. Tranquilo, gente? Ah, professora, achei fácil. Muito bem, então vamos para número 2. Olha o tamanho desse texto. Aí a pessoa já desiste. Ah, professora, eu não dou conta. Dá sim, dá e muito conta disso daqui, tá, gente? Vamos então para as palavras parecidas. Já pensa aí na sua mente as palavras parecidas que a gente vai ter nesse texto. Vamos, o que é que ele quer saber de nós? Questão 2. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras adaptados para o cinema. Então, a gente já sabe sobre o que o nosso texto vai falar. Vai falar sobre livros de Harry Potter e a moça que escreve sobre ele, certo? Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo, então a gente já sabe o que é esse texto, vai falar sobre a trajetória da mulher, da autora que escreveu Harry Potter. Letra A, informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. B, divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos. C, promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling. D, informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. E, anunciar um novo livro da série Harry Potter publicado por editora diferente. O que é que ele quer saber? Qual é o objetivo do texto? Ele quer saber sobre o que trata esse texto. Gente, se vocês lerem o título do texto, vocês já sabem a resposta, mas a gente vai ler tudo, tá? Reparem na informação não verbal ali que a gente tem, a imagem dela, tá? O título do texto é J.K. Rowling to pen first novel for adults. Look at me, please. Look at me. Novel, aqui ó, novel. É um falso cognato, não é novela. Então, se nós traduzirmos novel aqui, lembra da aula passada. É os nossos false friends. Novel aqui é romance, tá? Porque a novela das 9, das 8, das 6, sei lá que hora que passa a novela, a gente chama de soap opera, tá? É diferente. Então, nada de traduzir novel aqui como novela. Tranquilo? Entenderam? Posso continuar? Posso voltar? Então, vamos lá, voltando então para ler nosso texto. Ó, se vocês leram direitinho esse título aqui, gente, você já sabe a resposta, tá? Ó, J.K. Rowling to pen first novel for adults. E o pen aqui, ele não tá como a caneta, tá? Tá como escrever. Você tem que fazer uma compreensão disso daí, tá? To pen, ela escreve o primeiro romance para adultos. Ó, já tem a resposta. Author, J.K. Rowling has announced plans to publish her first novel for adults, which will be very different from the Harry Potter book she is famous for. Tá anunciando, né? Ali na primeira linha a gente já tem uma resposta, inclusive. Tem anunciado planos para publicar o primeiro romance para adultos, na qual será totalmente diferente de Harry Potter, o livro que deixou ela famosa, certo? Quem aí já leu Harry Potter já sabe do que eu tô falando. The book will be published worldwide, although no date or title has yet been released. The freedom to explore new territory is a gift that really success has brought me, Rowling said. O livro será publicado, né? Ainda não tem uma data, nem um título, ainda está tudo ali sobre o segredo. E a liberdade para explorar um novo território é um presente, né? Que levou ela, né, ao sucesso que ela teve ali com Harry. Então, é um presente novo para ela fazer ali um novo sucesso. All the Potter books was published by Bloomsbury, but Rowling has chosen a new publisher for her debut in adult fiction. Todos os livros do Harry Potter foram publicados por essa Bloomsbury, não tem como traduzir, tá? Que provavelmente é o nome de uma editora. Mas agora Rowling, a J.K. Rowling, vai publicar por uma nova editora, tá? Although I've enjoyed writing every bit as much, my next book will be very different to the Harry Potter series, which has been published so brilliantly by Bloomsbury and by other publishers around the world, she said in a statement. E será totalmente diferente. Ela fala de novo da editora que publicou brilhantemente, inclusive ali, né?
em torno do mundo todo, mas que agora ela vai escolher uma outra, certo? I'm delighted to have a second published home in Little Brown and a published team that will be a great partner in this new phase of my writing life. E aqui no final da última linha ela diz que escolheu então Little Brown, que também não tem como eu traduzir aqui para vocês. Ah, professora, Little é pequeno, Brown é marrom, mas aqui é o nome de uma editora e não tem como a gente traduzir isso aqui, tá? Que é uma grande parceira nessa nova fase ali de escrita da vida dela, certo? Ah, não precisava ter traduzido tudo? Não precisava, porque só o título e a primeira linha já dava a resposta para vocês, que é a letra D, informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Precisava ter traduzido tudo? Não precisava, era só o título e a primeira linha. E essa é considerada uma questão ali mediana, tá? Ela não é fácil, mas também ela não é difícil. Vamos para a questão número 3? Eu gosto assim, né? Pouco texto, né? Vamos lá, questão 3. A respeito dos tumultos causados na Inglaterra, em agosto de 2011, as palavras de alerta de David Cameron têm como foco principal. A gente já tem informações aqui, ó. Houve um tumulto na Inglaterra em agosto de 2011. E alguém resolveu se pronunciar, que é o David Cameron. E aí, essa pronúncia dele, essas palavras dele, tem como foco principal o quê? O que ele quer dizer com isso, tá? A. Enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. B. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. C. Estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor. D. Reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. E. Descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. Vamos para o nosso texto. Quando é que isso foi publicado? Ó, reparem primeiro que gênero textual que é esse aqui, tá? Gênero textual que é. Provavelmente está publicado num site de notícia, porque você tem ali disponível, fala quando que foi o acesso, tá? Vamos lá. Sexta-feira, Friday, sexta-feira, September 2nd, 2011, certo? 2011. Sexta-feira, 2 de abril de 2011. There are probably a shortage of not just respect and devoted, but also love. Houve provavelmente ali, né, uma falta de respeito, mas também uma falta de amor. But you do need, when they cross the line and break the law, to be very tough. Mas, quando você precisa ser firme, tá? Esse do need, precisa ser firme, quando eles cruzam ali as linhas, né? As linhas da ordem, né? Das leis e da ordem, você precisa ser mais firme, precisa ser mais duro. British Prime Minister David Cameron, o primeiro-ministro britânico David Cameron, argued that those involved in the recent riots in England did need of love, as he vows to get to trip with the country's problem families. Quem disse isso foi o David Cameron, argumentando ali, né, que os recentes ataques ali, né, na Inglaterra, na verdade, foram os tumultos ali que eles causaram na Inglaterra, precisa de um amor mais duro, tá? Eu estou traduzindo assim, um amor mais firme. As he vows to get to trip, quando eles ultrapassam os limites. E aí ele falou isso enquanto ele lida ali com os problemas das famílias no país, certo? O que ele quer dizer com isso? Gente, é uma interpretação aqui. Não tem como, se você traduzir ao pé da letra aqui, não tem como achar uma resposta correta para isso aqui traduzindo ao pé da letra. A gente precisa interpretar, que são aquelas primeira aula que eu falei para vocês sobre leitura, certo? Ele fala sobre enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e sua família. Em momento algum ele falou sobre isso? Não. Criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens? Não falamos sobre isso também, não. Estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor? Ele não fala desse excesso de amor, pelo contrário. Ele fala, sabe o quê? Que os jovens precisam de amor, mas também precisam de firmeza. Quando ele fala desse amor mais duro, desse amor mais firme, é sobre isso, tá? É reforçar ali, tá? Eles fizeram coisa errada, fizeram tumulto, mas eles também precisam de amor, mas também precisam ser mais, a gente precisa ser mais firmes ali com eles, tá? É interpretar. Essa questão não é uma questão fácil, tá, gente? Porque precisa realmente ali de uma compreensão e uma interpretação. E aí eu já falei pra vocês que tem alternativas que funcionam como distratores, que não tem nada a ver com o que foi falado, mas tem umas que são bem parecidas, e aí a gente fica ali com aquela dúvida, né? A gente fica aquela dúvida ali, por exemplo, entre a C e a D, por exemplo, dava de a gente ficar meio em dúvida ali. Mas a letra correta é a letra D. Vamos para a questão número 3. Vamos falar de amor de novo. Hoje as questões só tá falando de amor, né? Love is in the air, o amor está no ar, né? Tem uma música, um clássico da geração anos 80. Questão 4. Aproveitando-se do seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power e peace
para justificar sua opinião de que, ele quer 3 coisas específicas aqui. Ele usa 3 termos: amor, poder e paz, traduzindo para o nosso português: love, power e peace, certo? Então ele usa esses 3 termos para quê? Para justificar a sua opinião sobre o quê? Bora para as alternativas? A. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens? B. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor? C. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam? D. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas? E. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Vamos voltar para o nosso texto? Pequenininho, tranquilo, super rápido, e diz o seguinte: When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Filosófico, muito. Vocês não estão entendendo a filosofia que tem por trás disso daqui. Quando o amor, vou falar de novo, tá? Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Qual é a alternativa correta? Hein? Muito bem se você marcou a letra B, porque foi isso que eu traduzi. Se você compreender que o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Ele fala o seguinte, quando o poder do amor superar o amor do poder. Lembra que ele faz uma inversão ali, power of love, the love of power. Tá vendo? O poder do amor e o amor pelo poder, certo? O mundo conhecerá a paz. Então a letra B. Gente, essa é fácil. Muito easy. Tá? Mas aí é o que eu falo para vocês, às vezes pode confundir ali com uma outra alternativa. Tranquilo? Bora para a questão número 5, né? E aí a questão número 5 é um cartoon, né? E aí eu terminei a última aula falando para vocês sobre um tipo de inglês que é o inglês informal, certo? E eu trouxe a explicação por conta dessa questão. Essa questão caiu no Enem de 2012, é a questão 5 do Enem de 2012, e a gente tem ali um inglês informal, que se você não tiver essas dicas de que pode esse tipo de situação acontecer, você não consegue traduzir, você não consegue entender e você não consegue resolver a questão, certo? Então vamos lá, questão 5. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre os nossos próprios comportamentos e atitude. Primeiro ele traz uma breve explicação do que é cartoon, tá? Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a... Então ele já diz para nós que tem 2 pessoas aqui conversando, reparem as expressões, reparem ali as informações não verbal existente ali, né, na face de cada um dos personagens, tá? Vamos para as nossas alternativas. Predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. C. Aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. D. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. E. Facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Vamos voltar para o nosso texto. O primeiro quadrinho diz o seguinte: I know a way. You should be here if you don't speak English real good. Look at me, please. Reparem o tanto de contrações que ele utilizou para mostrar. Repare o tanto de contrações que ele usou aqui. Eu tinha dado exemplo para vocês. I'm not. You, pro you ele só usou o Y. Aqui de novo, IA. Repare que no dia a dia, aí na sua escola, na sua sala de aula, a professora, quando está ensinando Simple Present para vocês, ela fala que don't aqui tem, quando nós vamos abreviar don't, tem o quê? Tem uma apóstrofe aqui em cima, certo? Olha lá. Should, deveria, tá faltando um O aqui. Repare que ele vai engolindo algumas palavras ali, vai fazendo uma mera contração, certo? I know a way, you should be here if you don't speak English real good. Professora, como é que eu traduzo isso? Eu não tenho muita certeza se você deveria estar aqui se você não fala um inglês real muito bom. Olha lá, você não fala um inglês muito bem. Se você não fala um inglês muito bem, de trás para frente agora, você não deveria estar aqui. É isso que ele fala. Reparem o tanto de palavras contraídas que a gente tem aqui, que a gente chamou de quê? De inglês informal. Vamos voltar para nossa questão de novo, continuando? Aí o outro responde: Sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use adverbs.
Com certeza. E eu poderia sugerir para você evitar 2 sentenças negativas e não se esquecer de usar um advérbio. Repare que na primeira a gente tem ali um inglês informal e no segundo a gente já tem um inglês todo elaborado, certo? Então, nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia o quê? A predominância da língua informal sobre a língua padrão não tem isso, porque num balão você tem uma informal e na outra você tem a padrão. Agora, se você marcou a letra B, a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem, parabéns para vocês. E o segundo ali é a aceitação do terceiro, aliás, a letra C, a aceitação dos regionalismos utilizados por diferentes pessoas e lugares. Poderia ser essa? Poderia. Mas o que acontece? A gente tem ali uma variação do uso da linguagem. Isso é tudo, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje. See you next class. Bye, bye.